Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, vocês sabem que eu transito além daqui do YouTube em outras redes sociais, como Facebook, como Twitter, principalmente o Twitter, né? E eu vejo sempre, né? Isso é sempre. Pessoas, principalmente pessoas mais jovens, comentando sobre o nosso movimento, mas de uma forma muito fantasiosa, muito sem estar de acordo com os fatos. E o que eu mais vejo também é que essas pessoas, às vezes, repetem narrativas que não condizem com a realidade, mas pior, com arrogância, né, com um certo pedantismo, como se estivessem muito certas. Bom, e eu gostaria de conversar sobre isso hoje, mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho, gente. Quem estiver chegando aí agora, já se inscreve no canal, comentem, por favor, né? Já deixa um joinha e não esqueçam de indicar o canal para os amiguinhos. Mas então, eu vejo, tem uma coisa também muito interessante que é o seguinte: pessoas mais velhas que não conhecem a história do nosso movimento, elas têm uma reação meio assim de torcer o nariz quando fala-se em ativismo, quando fala-se em movimentos sociais e políticos. Não sei muito bem porquê, mas seria interessante que essas pessoas tivessem a consciência de que todos os seus direitos e da liberdade que elas dispõem hoje, né, do respeito e da liberdade que elas dispõem, que ainda não são, né, os ideais, mas que já são melhores do que no passado, advém dessa luta, né, desse ativismo, dessa militância, da luta dessas pessoas que estão ali de frente. Bom, e o outro lado, essas pessoas mais jovens, elas até nem torcem tanto o nariz para o ativismo, para a militância, mas têm uma ideia bem errada sobre como isso começou, sobre como isso funcionou, sobre como isso funciona, inclusive. E é muito chato conversar com essas pessoas. Às vezes você mostra a verdade e parece que você é o errado da história por mostrar a verdade. É um comportamento, né, que a gente encontra, inclusive, nos bolsomínios, né? A gente fala lá, mostra a verdade lá do Bolsonaro, das bobagens que ele faz, e as pessoas ficam com raiva de você por estar mostrando essa verdade. Funciona meio assim com esses meninos e essas meninas mais jovens que trazem, né, essa narrativa fantasiosa dos primórdios do movimento, de como o movimento funcionou e funciona. E eu acho isso ruim por vários motivos, e principalmente porque as informações estão todas aí, né? Hoje é tão mais fácil você se informar, né? A informação hoje em dia está tão democratizada, né? É tão mais fácil. Na minha época de jovem, por exemplo, era tudo muito mais difícil, né? Pouco se falava sobre isso, os livros que falavam sobre isso a gente não tinha tanto acesso, era muito complicado. Então hoje está tudo mais fácil. E por que essas pessoas não buscarem esse conhecimento? Não é? Tá tudo aí tão disponível. A gente pode, inclusive, gente, para vocês terem uma ideia, a Wikipedia, por exemplo, tem um acervo ótimo. Ok, as discussões, os assuntos às vezes eles não se aprofundam tanto, mas para você já ter alguma base já é o suficiente, né? Tem tanta coisa ali que as pessoas podem procurar, é um acesso gratuito, né? Você tem aí que você tenha um celular, né? E um Wi-Fi ou um 4G já dá muito bem para você se informar, né? Então, assim, isso não é desculpa. Me incomoda também, como já tinha falado, essa forma arrogante de argumentar, de debater, né? Então, assim, eu lembro que ontem um menino fez um comentário num post meu lá no Facebook,
E ele falou tanta coisa errada, né? E como eu vi que era um menino muito jovem, eu fui tentar explicar. Eu falei, olha, você é muito jovem ainda, talvez você não só tenha tido informações erradas. Isso não é um problema. O problema é continuar e reproduzir isso, né? E aí eu aconselhei ele a procurar mais informações, dei algumas dicas. E eu senti que ele ficou muito incomodado e continuou lá com as suas narrativas, com as suas frases feitas, né, com aqueles clichês que a gente já está cansado de ver e ouvir. Ah, mas eu li isso em tal lugar, assim, disseram isso, isso e isso. Ok, mas se aparecer alguém dizendo para você, olha, mas isso não é verdade. Você tem que procurar as fontes certas, você tem que procurar os fatos históricos. Os fatos históricos estão muito bem documentados, né? Então, quando alguém disser isso para você, o mínimo que você pode fazer é, ok, vou procurar então, né? E aí depois você pode, inclusive, sei lá, continuar aí, né, com a sua narrativa, mas pelo menos você tem que buscar, né, os fatos. São eles que trazem a verdade, né? Aquela frase também muito batidinha, né? De contra fatos não há argumentos, e é verdade. Então, assim, gente, sobre esse comentário de ontem do menino, ele veio com aqueles clichês de que o movimento começa em Stonewall, através da liderança de Marsha P. Johnson, de Silvia Rivera. Não foi, amados. Sabe? Não é desmerecendo nenhuma das duas pessoas, mas a realidade não foi essa, né? Stonewall está longe de ser o início do movimento, muitos séculos longe, quer dizer, mais de um século longe. E Marsha P. Johnson e Silvia Rivera estavam longe de Stonewall também, no momento dos motins. Então, assim, o movimento a gente considera que começa com o discurso de Karl Urks, né, em 1867, diante de juristas alemães, em que ele defende que a homossexualidade é tão natural quanto a heterossexualidade. Vejam isso em 1867, né? 100 anos antes de eu nascer. E eu tenho 54 anos. Então, para vocês terem uma ideia que em mais de um século e meio atrás, uma pessoa já defendia publicamente que a homossexualidade era tão natural quanto a heterossexualidade. Para vocês terem uma ideia, a palavra homossexual e heterossexual só foi inventada 2 anos depois, em 1869, por Carl Maria Cat-Benny, um outro pioneiro, né, do nosso movimento. Afinal de contas, ele inventou essas duas palavras. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, como isso é tão antigo. E Magnus Hirschfeld, que fundou o que pode ser considerado o primeiro movimento organizado, que foi o Comitê Científico Humanitário na Alemanha em 1897. Então, estamos falando de coisas de mais de um século antes de Stonewall. E essa coisa de ficar, né, desqualificando, melhor dizendo, né, homens gays brancos, isso é uma grande bobagem, né? Não acrescenta absolutamente nada. Não faz os militantes negros terem mais importância do que tiveram, inclusive, porque a gente acaba fazendo uma coisa muito feia, apagando a história de outras pessoas, porque as pessoas ficam tão preocupadas em desqualificar o tal homem gay branco que não falam, inclusive, em outras lideranças. De Bayard Rustin, que foi um homem negro que, apesar de abertamente gay, foi conselheiro de Martin Luther King. Sabe? Olha a importância disso. E quase não se fala. Então, assim, para ficarem sempre batendo nessa mesma tecla de Marsha P. Johnson e Silvia Rivera, como se mulheres trans, pretas,
que fundaram o movimento. Não, primeiro que elas nem eram trans, né? Marcia não se considerava uma mulher trans, Marcia se considerava um homem gay, sabe? Que fazia drag queen. Silvia Rivera talvez até pudesse ser mais considerada uma mulher trans, mas elas não estavam lá, né? A própria Marcia disse isso, que ela não estava nos motins de Stonewall. Ela chegou depois que tudo já tinha começado, né? E Silvia Rivera, a Marcia mesmo diz que ela também não estava lá, né? A Silvia Rivera ficou sabendo dias depois do que tinha acontecido, né? Silvia, 20 anos depois dos acontecidos, foi dizer que estava em Stonewall, mas ninguém viu, e ela só foi dizer isso 20 anos depois. Na época não disse, na época não afirmou que estava. Então, assim, para que ficar investindo tanto nessas duas pessoas, né, que não tiveram nenhuma relevância em Stonewall? O Stonewall foi um movimento, foi um evento muito importante? Foi um evento muito importante, mas não foi o único, né? Eventos outros parecidos com Stonewall já haviam acontecido antes, né? Como eu já tinha falado, já tínhamos coisas de um século antes, né? Homens defendendo que a homossexualidade é tão natural quanto a heterossexualidade, o outro inventando um termo que a gente usa até hoje, né? Então, assim, o outro que criou o que seria o primeiro movimento organizado tanto tempo antes. Então é muito injusto a gente apagá-los da história para colocar outras pessoas que sequer estavam no local. É muito injusto, né? E é bobo, porque é muito fácil de desmentir essa história, né? É muito fácil. Né? Quando eu digo que a própria pessoa, a própria Marcia, né, diz numa entrevista, e isso não é tão difícil de achar aí na internet, procurem lá a entrevista da Marsha P. Johnson ao jornalista Eric Marcos, onde ela diz claramente que ela não estava. Então isso tudo é muito fácil. Não é de desmentir, é uma mentira boba de você pegar duas pessoas só porque uma era negra e a outra de origem latina. Sabe? Num lugar onde elas não estavam, fazendo coisas que elas não estavam fazendo coisas que elas não fizeram. Então isso é muito bobo, isso é muito feio, e é pior ainda que quando você diz isso, que quando você prova que foi assim, que as coisas não aconteceram dessa forma, com essa narrativa fantasiosa, as pessoas ainda ficam com raiva de você, saem te xingando, te chamando de transfóbico, te chamando de racista, te chamando de tudo que é nome feio. Pra quê? Por falar a verdade? Falar a verdade agora é discurso de ódio? Falar a verdade é ser transfóbico? Falar a verdade é ser racista? Não, meus amores. Até porque vocês não precisam disso, né? O movimento trans tem lá as suas lideranças do passado com uma luta tão bonita, né? Tem Brenda Lee, ninguém fala de Brenda Lee, né? Fala de Marsha P. Johnson, que nada fez, e esquece totalmente Brenda Lee, que fez tanto. E não só por pessoas trans, porque Brenda Lee, na sua casa, né, abrigava pessoas vítimas da AIDS, sejam elas gays, sejam elas travestis, sejam elas até heterossexuais. Brenda Lee nunca fez esse tipo de diferenciação, sabe? Tiveram lá Claudia Wonder, uma grande artista, com uma liderança muito boa no ativismo, então assim, não precisa disso, não precisa ficar inventando historinha, porque fica mais bonito, né? Porque fica mais inclusivo, porque uma era negra e a outra era latina. Por favor, gente, sabe? É muita bobagem, né? É muita bobagem. Se fosse verdade, ótimo, estaríamos aqui falando sobre a verdade, mas não foi a verdade, né? E nem é uma questão de interpretação, porque a própria pessoa negou o fato. Então eu gostaria muito que, principalmente, que os mais velhos tivessem a consciência de que hoje tem um pouco mais de direitos e liberdade graças a esse ativismo. Então não torça o nariz não, porque é feio também. Não faça isso, sabe? Isso é mau agradecimento. Faça isso não. E os mais jovens terem mais um pouquinho de paciência,
de sabedoria, de bom senso, de buscar a verdade, né? E tentar ali, aí sim, incluir outros personagens que estavam ali na história, né? Tentar reconhecer a luta dessas pessoas, que se hoje é difícil, imagina 150 anos atrás. Não é? Então, assim, em Stonewall mesmo era uma época tão difícil, onde as pessoas... Para vocês terem uma ideia, eu falei isso no outro vídeo contando a história de Stonewall, eu vou deixar o link aqui. Era o único lugar em Nova York onde duas pessoas do mesmo sexo poderiam dançar juntas, assim mesmo escondidinho numa salinha lá nos fundos. Então, para vocês terem uma ideia da dificuldade que eram as coisas, então não diminua essas pessoas, não. Não diminua essas pessoas só por serem brancas. Não diminua essas pessoas só porque eram homens, brancos, gays. Não façam isso, né? Não tem necessidade, ok? Era isso, eu queria que as pessoas tivessem um pouquinho mais de, sabe, até de empatia mesmo, né? Por essas pessoas que lutaram tanto no ano passado. Bom, gente, era isso. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem vídeo novo. Era isso e até amanhã.